Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um Etc e Tal podcast. Publicidade, marketing, cultura, negócios e tudo aquilo que não cabe numa caixinha. Eu sou o Ander, publicitário da agência Etc, Creative Brand. Se você sentiu que esse é o momento da sua empresa investir em marca, venha marcar um cafezinho com o meu time, vamos sentar e quem sabe a gente trabalha junto no futuro. Pessoal, eu costumo dizer que nem tudo é publicidade, mas tudo de algum jeito se comunica. E hoje o papo é sobre relacionamento, presença e resultado. Prova de que confiança ainda se constrói olhando no olho. E para esse papo eu recebo hoje aqui Fernando Castelli, agrônomo e dono da AgroSafras, empresa franqueada da Morgan Sementes. Ele é técnico agrícola, técnico em administração, graduado em tecnologia em agropecuária, pós-graduado em gestão e economia no agronegócio, e ele é pai da Helena e da Isabela, as minhas afilhadas. Um cara que vive o campo e entende que vender não é só negociar, é estar presente. Fernando, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ander, pela oportunidade, a todos o pessoal aqui envolvido na Etc. É uma grande satisfação, enorme prazer estar aqui. É um podcast aí que só tem gente muito bacana sendo entrevistado, enfim, batendo um papo aqui com vocês, né? Então, e agora eu acho que eu sou o primeiro do segmento do agronegócio. É verdade. Então, que a gente enxerga, só para contextualizar para vocês que estão nos escutando ou nos vendo, né? O agronegócio hoje, a nível de Brasil, alimenta em torno de 20% da população da terra. Então isso é muita coisa, nós somos o celeiro do mundo, não só o celeiro em grãos, mas a parte de proteína animal, a parte de suco de laranja, de café, nós somos líderes de mercado, né? E também esse agronegócio gera muita riqueza para o país, em torno de 20% a 25%, dependendo do ano, conforme que é o PIB, né? Que é a geração de riqueza do país, vem do agronegócio. Então isso, além de sermos uma fábrica, uma fazenda, digamos assim, de produção de alimento para o mundo, a gente gera muita riqueza para o país. Então isso me dá muito orgulho de fazer parte desse grande segmento no Brasil. Que bacana, Fernando. Muito importante você trazer essas informações, porque no cenário que a gente vive hoje, né, as pessoas elas têm muitos dados, mas a informação correta às vezes elas não têm. Fernando, deixa eu te perguntar aqui, para a gente falar sobre relacionamento. O que hoje vende mais? É o produto, tendo qualidade ou não? Ou o relacionamento de fato lá quando você chega no produtor? Pode-se dizer, Ander, que ao longo desses 15, indo para 16 anos já no campo, literalmente, e pós-formado, né, a parte, digamos assim, do relacionamento é importante, a parte do produto também é importante. Todos têm a sua participação, tá? Porque não adianta eu ter um bom produto e eu não ter um relacionamento, não ter uma abertura do produtor ou, enfim, da revenda para dar a oportunidade de conhecer o produto. Não adianta só ter o relacionamento, então você me dá a oportunidade de testar o produto e esse produto não performar. Então, eu acredito que, baseado no que a gente está a campo, né, eu digo assim, é um casamento das duas partes, né? Horas você sustenta mais com produtos, horas você sustenta mais com relacionamento, e a gente enxerga nesse mercado onde tem, que eu trabalho hoje, a Morgan Sementes, fazendo um parênteses, né? Nós somos a segunda marca que mais vende semente de milho a nível de Brasil, e os colegas onde estão mais tempo no território são os que mais vendem. Então, isso casa com essa... Qualidade de relacionamento. Exatamente, casa com a tese que eu apresentei agora há pouco. Então, você tem que ter produto para apresentar e para sustentar a venda numa primeira, na segunda, na terceira vez. E também tem que ter o relacionamento, que daí tu consegue ter uma alavancagem de um sucesso, digamos assim, no segmento. Fernando, eu percebo você falando aí que você é apaixonado de fato pelo agro. Quando é que surgiu ou você definiu na cabeça que você iria viver do agro? Na verdade, Ander, coisa que se confunde muito, né? Porque eu sou filho de agricultor, então
Assim, e vem, tipo assim, não tive outra... Veio no sangue, digamos assim, né? Então, desde pequeno, eu tava me lembrando, antes de começarmos o bate-papo, que eu já via ali a revista. Esse ano ou em novembro faço 40 anos, então sou do tempo da revista ainda, quando eu era moleque, né? Ter uma revista era algo incrível. Eu tinha meu pai ou meu avô, não lembro, assinava a revista Globo Rural. Eu na época já... Tipo, eu tinha, sei lá, 4, 5 anos, não lembro. Eu lembro das propagandas, eu lembro de assistir o Globo Rural de manhã cedo. Enfim, aqui eu não faço propaganda para nenhuma marca ou canal, só que era o que tinha na época. Sim. Então, isso... E eu vendo isso digamos, de forma tela, certo? O meu entretenimento era esse. E também vivenciando isso no dia a dia, que era na agricultura, eu acho que isso veio dentro do DNA. Né? E aí, claro, com o decorrer, com o passar do tempo, a gente vai criando maturidade. E quando questionava o que tu ia ser, eu já tinha sempre esse entendimento da parte agrícola. Óbvio que eu não sabia se eu gostava mais da parte pecuária ou agrícola, propriamente dito, né? Aí quando foi a questão da adolescência, eu fui fazer o técnico e tudo mais. Tu foi para o colégio agrícola aqui? Isso, colégio agrícola de Frederico Westphalen. Aí a gente teve uma noção melhor do que a gente gosta, tipo, uma identificação, porque lá no colégio, na época a gente tinha bastante práticas e aí a gente se identificou mais com a parte da agricultura. E também, né, uma época onde o agro não era badalado, né? O agro não era agro, é isso? O agro não era pop. Boa, o agro não era pop. Ótimo. Né? O agro era início dos anos 2000, aí o agro era simplesmente um movimento que se tinha, tipo, na agricultura, desde sempre o Brasil foi o celeiro, né? Mas o movimento de exportação, da evolução do soja de 2005, 2008, que foi o grande boom. Então, nos últimos 20 e poucos anos que o negócio estourou mesmo. Então, eu estava dentro desse, já por vocação, acredito, já estava dentro desse segmento que daí me carregou junto nesse processo. Né? Já estava nessa bola de neve aí, dessa transformação. Aí. Exatamente. Hoje, como os dados que tu trouxe inicialmente aqui para nós, o agro, ele alavanca o país, né? Hoje não tem dúvida. Em todos esses anos de experiência aí, você vem sentindo um movimento, alguma mudança na forma de vender no agro? Tem o velho ditado no mundo agro, né? Que o agro não para. Certo? Então, essa pergunta quase que é respondida por si só. Como acredito que todos os segmentos, mas eu falo do meu, né? É muito dinâmico, porque há inter-relações das mais diversas possíveis, que a gente trabalha com desses produtos que eu citei no início da nossa conversa, né? São exportados e são commodities. Então, commodities... Sim. É preço global, cadeia de suprimento global e tudo mais. Então, você tem que ser competitivo. E isso gera, por exemplo, qualquer ruído lá no outro lado do mundo afeta nós aqui. Então, da maneira mais indireta possível, às vezes está afetando. Então, isso aí é um trabalho que, digamos assim, tem bastante... Quer dizer que todos os dias... Pode ter influência de... Sim, então, exatamente. Todo dia tem influência, né? E você tem que estar preparado para o cenário. Outra coisa que acontece muito, a sucessão familiar. Então, às vezes o avô, que eu de repente peguei uma parte do avô, passei pelo pai, pegou uma época minha, já tem os adolescentes já começando o processo de sucessão familiar. Então, esse cara, ou essa pessoa em si, pode ser mulher também, que tem muita mulher no agro hoje, né? Que é uma forma de abordagem totalmente diferente. Já entra também no digital, você tem que acessar, por isso que a gente trabalha aqui com a empresa, etc., também para fazer toda a parte de publicidade da marca aqui na região, para tendo esse entendimento da necessidade de pegar esse público também.
Fernando, eu percebo pelo nosso relacionamento que você viaja bastante também. Então, são convenções da empresa, da Morgan, enfim, São Paulo, Curitiba. Você vai buscar esse conhecimento ou esse conhecimento ele é dado pela empresa como suporte para vocês? Para que essa venda, né, que sempre tem influência externa, vocês estejam... Boa pergunta. Exatamente. A gente sempre faz atualizações... da empresa, inclusive semana que vem a gente vai ter um treinamento mais um sobre isso, né, aqui em Santa Catarina, mas num geral a gente sempre a empresa passa tendências do que está acontecendo no mundo como um todo, para a gente estar antenado e evoluir também, para não ficar de fora, porque hoje é muito dinâmico, então qualquer detalhe que você fica fora, você perde ou gasta muita energia para recuperar onde você estava. Então, nesse intuito que a empresa nos dá, e claro que a gente sempre também busca estar atualizado, ou fazendo cursos, independente do local do Brasil, e estar antenado também nas mídias sociais, o que tem de novo e tudo mais, para estar se reposicionando, se atualizando, para estar no foco aí. E dentro desse contexto aí, Fernando, então, tem essa questão de buscar o conhecimento, de receber esse conhecimento, estudar, né, para estar sempre por dentro do que está acontecendo. E temos aí a questão da tecnologia, das redes sociais, mas e o sujar as botas? Ir lá? É importante ou dá para fazer hoje tudo de maneira digital? Ander, sim, o agro ele é muito dinâmico, repetindo essa palavra, né? Então, se você ficar só no digital, você vai atender um público muito limitado. E outra, se você ficar só sujando a bota também, você vai acabar, né, não desempenhando, digamos assim, o que hoje, em 2026, o agro precisa. Então, o que eu entendo, né, e faço? Tentar buscar um melhor entrosamento entre os dois. Porque se eu não tiver a bota suja, não vou saber da demanda do produtor. Está acontecendo isso no campo, o cenário mudou, agora a gente tem que fazer reposicionamento, de repente, de algum híbrido de milho, por exemplo, que não é o meu caso, ou alguma coisa de reprecificação, ou alguma estratégia diferente. Se eu não tiver na ponta, eu tenho um time de assistentes técnicos também, que são muito competentes, que trabalham junto na equipe também, que estão sempre no produtor, visitando 4, 5, 6 produtores por dia, cada um. Então, isso também nos alimenta muito de informações, além de eu estar lá, para a gente ter o melhor, digamos assim, tentar ter o melhor resultado possível, né? Que daí tu tá bem próximo, né? Eu conheço a tua equipe, então tu tem essa região aqui do Rio Grande do Sul e também tem uma região de Santa Catarina aí que você atende, né? Exatamente. Hoje são 50 municípios, 35 aqui no Rio Grande do Sul e mais 15 em Santa Catarina, são 2 franquias. A gente está trabalhando nessa... Uma média de quantos produtores nessas 2 regiões? Produtores, tem muito pequeno produtor, então eu não sei nem ter... Principalmente em Santa Catarina, tem bastante pequeno produtor. Bastante, né? Então, não saberia dizer assim... Me diz uma coisa, e tem diferença entre o pequeno produtor e o grande produtor? Para venda, de fato, né? A parte técnica eu acredito que não, mas a parte mais de venda, como é que é para ser recebido, a tua equipe, você? Sim, tem diferença. Cada produtor tem um perfil, né? O produtor da agricultura familiar, digamos assim, tem um perfil, né? Geralmente é o produtor que vai comprar mais dentro dos nossos parceiros, certo? Os parceiros comerciais que a gente tem, as revendas e cooperativas, né? E já o produtor de médio ou grande, ele tem que ter um atendimento diferenciado da nossa parte também, para agregar um conhecimento, alguma coisa de novidade, né? Para estar agregando, porque esses produtores aí são muito assediados, então tu tem que ter algum diferencial para estar somando no negócio, senão tu é apenas mais um, né? Então, são perfis diferentes, mas todos eles são atendidos de alguma forma por nós. Claro que cada um dentro da sua necessidade de conhecimento, da sua necessidade assim, de satisfazer a necessidade que ele busca para dentro da propriedade. Fernando,
Tomar um golinho de café aqui. Então você tem esses parceiros, né, que são os pontos de revenda, cooperativas, enfim, acredito que agropecuárias também, ou distribuída por essas cooperativas, e também lá direto com o produtor rural, seja grande, seja pequeno. Mas se existe qual é que seria o melhor argumento para venda para o produtor? Na verdade, eu sempre comento com os guris, né? Os guris são, como eu falo, são o meu time, né? Uhum. E casualmente são todos homens nesse atual modelo. Nós já teve mulheres assistentes técnicas também, né? Questionar. Pergunta. O que tu precisa? O que tu espera? Que às vezes eu tenho ideia de vender uma Ferrari e o cara não quer uma Ferrari. O cara quer uma Hilux, o cara quer um Corcel, quer um Fusca. E ele vai estar bem servido com o Fusca. Então, perguntar, questionar. O que você precisa? O que você busca? Qual que é o teu objetivo? Dentro dessa pergunta, qual que é o teu investimento dentro da lavoura? Eu costumo ter um investimento A, B, C ou D. Então, dentro desse A, B, C, D, o profissional já é treinado, já sabe, não, investimento A é isso, B é esse. E assim, sucessivamente, tu vai tendo, dentro do nosso portfólio de produtos, tu vai tendo melhor direcionamento para o produtor ficar, digamos assim, ficar satisfeito e ter a recompra na próxima safra. E ter retorno, porque aí você vai garantir para ele que você vai entregar para ele o melhor, que vai dar o resultado no final. Olha, exatamente. Pessoal, o Fernando deu uma aula de vendas agora com essa resposta aqui para nós, não só para a questão do agro, mas para a questão de qualquer produto. Questionar. Eu acho que foi uma resposta... Eu não vou dizer que eu me surpreendi por causa de você, porque eu já te conheço, Fernando, mas ela surpreende porque a gente passa aqui por dentro da agência muito empresário de vários nichos, né? E às vezes ele não sabe fazer esse questionamento. E se ele não sabe o que o cliente dele precisa, é por óbvio que ele não vai conseguir entregar o produto certo. Mas vamos dar uma quebrada no padrão aqui, Fernando. Você passou um tempo com a Gi, né, que é a nossa amiga, foi colega da minha esposa de faculdade, se formaram em psicologia, e você foi um tempo pro Mato Grosso, né? Foi 5 anos, acho que é isso? 6 anos, eu fiquei 6 anos lá. 6 anos no Mato Grosso. Já agrônomo, trabalhando, né, numa fazenda. Não trabalhei em fazenda, Ander. Eu não trabalhei em fazenda. Eu fui para lá como representante técnico de vendas. Com 23 anos. Na área comercial já. Nunca trabalhei, não isso, né, mas nunca trabalhei em fazenda. Eu já subi lá em cima como representante técnico de vendas com 23 anos. Olha só. Desbravando o Mato Grosso, que é é um oceano de oportunidades, mas muito trabalho também. E um polo do agro, né? Não, sem dúvida, referência mundial. Então, a gente brinca que é a Champions League do agro. Né? Então, eu fui lá como representante técnico de vendas, fiquei um ano, depois trabalhei numa revenda por mais 5 anos. Então, isso me deu bastante bagagem, digamos assim, para estar... Isso digamos assim, hoje eu vejo o pessoal, claro, a gente tem o entendimento de cada um na sua maturidade, no seu tempo, né? Mas a gente percebe que, de uma certa forma, não... E fui muito precoce, não que isso seja bom, seja ruim, cada um tem seu tempo, mas com 23 para 24 já tinha a formação, já fui desbravar um negócio totalmente diferente e novo, né? Então, Fernando, mas sem dúvida faz diferença, né? Você já com 23 anos, né? Precoce depende da pessoa, depende da maturidade da pessoa. Então, eu não vejo que é precocidade. E você ir lá e você já ir para dentro de uma escola daquele tamanho, né? Sim. Eu vejo que foi uma oportunidade que acredito que você foi buscar, né? Porque não é só pegar aqui, que legal, tô indo para o Mato Grosso. A coisa não é fácil. Foi buscar, né? Concorrência. Mas com certeza em 6 anos você deve ter aprendido muito e hoje você coloca em prática aqui. Mas me conta. Cara, e o esturro da onça, essa história aí tu me contou um tempo atrás, depois me mandou um vídeo. Aconteceu algum fato lá no Mato Grosso aí? O pessoal brinca, né? Se não falar de Mato Grosso, não tem história de onça, ou história de pescaria, alguma história de cobra, né? Cavalgava numa onça lá e tal? É mais ou menos assim, né? Então, aconteceu...
essa história da onça real, digamos, né? Lá a gente vive, só para contextualizar, o bioma vivia, né? Mas é o bioma cerrado na transição com o bioma amazônico, certo? Então, tu tem uma diversidade de animais tremenda lá. E, para quem não conhece, as propriedades são todas distantes da cidade. E a gente, óbvio, morava na cidade, porque trabalhava dentro do contexto com vendas, né? E no final da safra, os produtores que a gente dava assessoria e venda nos convidam, nessa época, março, abril, para fazer o quê? Comemorar a festa final da colheita. E aí a gente vai, assim, é uma coisa bacana, que daí é só festa, é carne, é chopp, música. E vai ter quem? Os funcionários da fazenda e quem realmente ajudou. Tipo, nós vendíamos semente, todos os insumos e prestava assessoria automaticamente no processo. Então a gente era convidado, por causa do resultado bom, a gente era convidado a... Todo o ecossistema envolvido naquela safra era convidado, inclusive a onça. Exatamente, não, a onça não estava convidada. A gente acabava comemorando e essa festa começava de tarde e à noite, certo? E as distâncias lá são longas. Tinha fazenda até 100, 150 quilômetros longe. E numa dessas festas de final de colheita, estava uma fazenda em torno de uns 70 quilômetros longe, né? E fiquei até, não lembro que hora certo que era isso, foi 2013 ou 2014. E no retorno furou um pneu. Barbaridade. Isso não sei se era 10h30, 11 horas da noite. E aí no meio de um estradão do nada, né? Escuridão total, só a luz da caminhonete. E aí foi substituir o pneu o mais rápido possível, quase igual a Fórmula 1, para quem acompanha a Fórmula 1. Né? Imagina, a gente sabe dos desafios e tudo mais, e de noite o cara estava cansado de tinha comemorado, então estava mais, né? E aí, no processo de finalização na colocação do pneu já começa, para quem depois quiser pesquisar, o famoso esturro da onça. Então, a onça é um predador, o maior predador das Américas, né? E ela, quando está em cena, todos os animais, ou do cerrado ou da floresta, ficam em silêncio, ninguém se mexe. E casualmente era antes de uma ponte, onde eu parei, né? Porque estava vindo, tinha tipo um lançante e eu parei ali. E essa ponte tinha, óbvio, um rio. Então ela devia estar aí pensando em se alimentar. E ela começou, ou tinha um processo de acasalamento, alguma coisa assim, não sei, ela começou a esturrar. Meu Deus. O esturro da onça é um negócio... Tu tá no meio do nada, é um negócio assustador. Tá? Esturro da onça. Pesquisem aí na internet, no YouTube, vocês vão ter uma noção do que é. Você estava sozinho? Sim, estava sozinho. Meu Deus, Senhor. E aí eu consegui colocar... Faltava 2 parafusos, coloquei um. Meu Deus. Consegui parafusar o último, ficou um parafuso para trás. E aqui estou eu inteiro. E se mandou. Deus, né? Estou com todos os Rapaz. membros intactos. Então, assim, essa história... para descontrair, enfim, aconteceu. Eu assisti o vídeo que tu me mandou um tempo atrás aí desse. É horrível o barulho. Agora, escutar o barulho pelo YouTube é uma coisa, né? Agora imagina você, de noite, no escuro, tu tá dando risada agora. Sim, tá, né? Agora sim, claro, deu certo, né? Deu certo, tô aqui contando a história, né? Você foi o homem ali. Não, exatamente. Não é fácil. E aí, cara, ainda por cima tem que fazer alguns quilômetros com medo de perder uma roda aí no meio do caminho, né? Sim, foi ao menos assim a gente tem uma história desse seguinte. Que legal também, né? Que legal. Mas essa caminhonete não pegou fogo lá, Fernando? Essa não. Quem pegou fogo foi outro conta carro, aí. Né? Uma outra história, então. Tinha um cliente nosso que quis fazer um financiamento num outro banco que não era o da cidade. Ele pegou lá em Goiânia. Eu morava no Mato Grosso, mas ele quis ir para Goiânia acessar crédito lá. E aí esse agente que financiou, esse banco que financiou, ele acabou que na colheita também, ele quis fazer uma visita para esse produtor, esse fazendeiro. E como nós prestávamos 100% de assessoria para ele, adivinha quem que foi o escolhido para ir junto?
Porque o produtor estava na fazenda, não sabia bem certo onde que era. Enfim, na época não pegava telefone, não tinha Starlink, não tinha nada disso, imagina. Foi de 2010 a 2016, então. Sim. Um período próximo, mas muito longínquo tecnologicamente, né, falando, né. E aí o cara convidou, falei, vamos na minha caminhonete, que era uma caminhonete adaptada a entrar no meio da lavoura e tudo mais. Ele falou, não, eu preciso ir com o meu carro. Imagina, saiu de Goiânia com o carro dele, um carro baixo, um perfil totalmente... Nossa, estradão. Não, é assalto só, e foi pegar o chão, e aí depois porque ele tinha que marcar o ponto com o GPS, marcar o ponto não, tinha que, tipo, a localização do carro tinha que marcar que ele tinha ido na fazenda. Aí eu falei, tudo bem, vamos então, né? E aí chegamos na fazenda, o produtor estava em cima de uma colheitadeira colhendo. E aí ele veio dele, a gente esperar ele voltar, só que os talhões lá são longos, né? Às vezes tem talhões de 200, 300 hectares, então isso dá alguns quilômetros de distância. A colheitadeira colhe 2, 3 km por hora, 4 por hora, então demora um tempo. Ele, com uma certa pressa, quis ir até a colheitadeira, da estrada até a colheitadeira. E como era um carro baixo, e começou a juntar palha e tudo mais entre o cárter e o protetor de cárter, adivinha o que aconteceu? Fogo. Pegou fogo no carro. Então aí a gente saiu... Mas com vocês em movimento? Sim, porque daí imagina, juntou palha seca com oxigênio e o motor quente, pega fogo. E Caraca. Aí a gente parou, na época ainda era obrigatório o extintor, né? Sim. Então tinha o extintor, salvou boa parte do carro. Aí o pessoal que estava lá, porque tem todo o processo de auxiliares, que tem bazuca, caminhão e tudo mais, vieram logo aí. Mas enfim, depois a gente foi para casa com o fazendeiro, voltamos para a cidade com o fazendeiro e o carro deu perca total, porque um toda a parte elétrica e tudo mais. Então isso é mais uma história do que, como diz o ditado, ovelha não é para mato, tá, pessoal? Caraca, Fernando. Bom, nem vou mais perguntar a história, porque deve ter várias aí. Tem bastante, se deixa contar. Pessoal, fazer um jabá aqui do livro, que vai ser, vamos ver se lançamos aí até o ano que vem. Tudo é mentira, é tudo. É um livro que eu escrevi, tá? É um livro sobre criatividade, tá? Então, Tudo é Mentira, é Tudo, o Guia Criativo das Verdades Reinventadas, histórias muito bacanas aqui sobre publicidade, também sobre as minhas experiências, e um guia criativo não só para o pessoal da publicidade e propaganda, do design, enfim, da nossa área de comunicação, mas também para o Fernando, para todas as pessoas de qualquer nicho que seja, para ativar a criatividade, porque é sempre importante a gente ser criativo em tudo aquilo que a gente faz. Então, quando for feito o lançamento aí, nós vamos estar anunciando nas redes sociais da agência, na minha, e aí vamos acompanhar. É um livro bem bacana. Fernando, vamos continuar aqui. Então, cara, qual é o maior compromisso que se deve ter com o cliente? O compromisso que se deve ter com o cliente é entender a dor dele quando ele vai buscar o teu produto. E você tentar solucionar essa dor da melhor forma possível, seja financeira, economicamente viável para ter melhor retorno. De fato, está integrado ao que ele sente, ao que ele vive. Por isso você falou antes da importância de estar lá presente e conhecer as dores. Exatamente. Baseado mais ou menos não. É esse aí que é o fato, porque o produtor, digamos assim, dentro desses 50 municípios, se tu for visitar, todo mundo vai ter uma história. Todo mundo vai ter uma dor, um ponto. Né? Óbvio, tu pega por amostragem, tu tem uma noção, mas se tu for investigar a fundo, o under lá tem uma necessidade, certo? Então, o que o under busca? O under busca, tem produtores, por exemplo, que estão satisfeitos colhendo 150 sacos por hectare. Isso é ruim? Isso é bom? Se tá bom para ele, tá funcionando, tá pagando as contas, ele tá sobrando dinheiro dentro do perfil de investimento dele, perfeito. Não, já tem produtores que eu quero colher o máximo possível. O que você tem de máximo teto produtivo, meu investimento assim assado. Entendeu? Então, é buscar esse entendimento, o que entra de encontro àquela da outra pergunta, questionar. O que você espera? O que você busca? O que você quer? Óbvio que também a gente tem um papel de instigar sempre algo a mais, né?
Sim, busca tipo, questão da venda. Exatamente, não. O cliente está satisfeito com o híbrido que entrega a produção X. Fulano, se você fizer um investimento tal e botar o híbrido Z, ele vai ter um potencial produtivo de tanto. Vamos arriscar 10, 20, 30% da área. Entendeu? Para começar um trabalho para gerar mais valor agregado também. Não só atender a necessidade do cliente, mas também despertar desejo por algo novo e despertar algo para ele evoluir também na própria propriedade, né? Querendo ou não, faz parte do nosso trabalho. Mostrar as novidades que são, digamos assim, se você substituir alguma função aqui, vai te beneficiar aqui, ou você... Tipo, tem vários processos, né? Você dessecando antecipado, você usando tal produto princípio ativo, você consegue ter uma melhor performance, não vai te deixar dar ervas daninhas depois no manejo do milho. Então, tem várias questões que às vezes o produtor está acostumado, então a gente também, digamos, cria, né, uma pulga atrás da orelha para tentar abrir a cabeça do produtor para ele evoluir também. Não é só atender a necessidade do cliente, é atender a necessidade do cliente, sim, mas também botar algo a mais para o processo de evolução como um todo. Para que ele cresça também, a empresa que você representa também cresça, enfim, para todo o conjunto crescer. E a realidade dos produtores, às vezes vizinhos, a realidade é mais ou menos parecida conforme as regiões, ou às vezes tem uma realidade brusca de um produtor vizinho com o outro? Assim? Tem realidades distintas, muito, assim, de um para o outro. Não que seja a regra uma coisa, não que seja a regra outra. Tem vizinhos que são parecidos, tem vizinhos que são bem distintos um do outro, né? Muito isso vai de encontro com o próprio que o produtor busca. Tem gente que está acomodado, tem produtores que não estão acomodados, que buscam inovação, todo momento, tecnologia, tudo mais, para tentar agregar em produção, agregar em volume, agregar em diminuição de mão de obra, às vezes mão de obra mais bruta, assim, também. Então, tem todos esses segmentos, né? E a gente enxerga que houve-se muito famoso êxodo rural quando eu estava iniciando meus estudos ali na década de 2010, aí, de 2000 a 2010, né? Nessa década aí. E também anteriormente a isso, também houve muito êxodo, mas agora a gente enxerga que os que estão ficando para investir mesmo na propriedade. Ou seja, aquele produtor de 10, 12 hectares, ou produtor de 4, 5 mil hectares que eu tenho nessa minha realidade. Né? Então, eles estão ficando lá por opção, por rendimento, estão ficando especialistas naquilo. Não mais só por sobrevivência, mas para viver. Exatamente. Viver e ter uma renda muito, muito boa, por sinal, uma qualidade de vida muito interessante nesse cenário aí. Então, quem está ficando e está ficando os especialistas no segmento. Né? Fernando, do teu ponto de vista, para onde está indo o agro? Mais tecnologia, mais dados, ou o diferencial ainda vai continuar sendo gente? O agro está indo, também caminha para tecnologia, para dados, sem sombra de dúvida. Né? Hoje é tudo... São dados, nós temos dentro da empresa para desenvolver novos híbridos algoritmos, né? Praticamente isso, que é o teste de predição gênica, para ter uma ideia. Então, para ganhar mais tempo para o processo de desenvolvimento de híbridos, não demorar 9, 10 anos, demora 6, 7 anos para desenvolver um híbrido. Então, tá nesse nível. Então, imagina na evolução. Uma evolução muito forte e também na questão de identificação do perfil do cliente. Então, também isso atrelado, sem dúvida, né? Mas a parte da botina ainda no chão, não pode perder. Não pode perder porque se tu escutar ou assistir podcasts ou entrevistas inclusive de empresários, não no segmento agro, qualquer outro empresário a nível mundial, geralmente as empresas de sucesso são empresas que o dono ou alguém muito próximo, o cargo de confiança, está lá, ou não digo no dia a dia, mas está muito próximo, está sabendo o que está acontecendo no chão de fábrica. Né? Então, o nosso chão de fábrica
Sim. é no campo. Então... É a lavoura. É a lavoura. Então, eu acredito que essa união da tecnologia com o pé no chão é o futuro, né? Que vai ter digamos assim, a chance de melhor sucesso vai ser por aí. Fernando, para a gente ir se encaminhando aqui para o final do nosso papo, vou te fazer mais uma pergunta aqui. Tendo em vista essa tua experiência, imagina, né? Logo depois que saiu da faculdade, já tão cedo já foi trabalhar na área comercial, mas qual conselho você daria para quem está começando hoje numa área como a tua? Primeiramente, se questionar. Óbvio, quem tem a oportunidade, eu fui agraciado de fazer o que eu gosto e ser remunerado por isso, né? Então, eu entendo minha sorte, entre aspas, né? Nesse sentido de fazer o que eu gosto e ser remunerado por isso. Mas primeiro, fazer a pergunta: o que eu faria se eu não tivesse, digamos assim, para ganhar dinheiro? Não sei se vocês me entenderam. Se não tivesse que ganhar dinheiro, eu estaria trabalhando com isso hoje? Primeira pergunta. Boa pergunta. Né? Primeira pergunta, você está, de repente, no ensino médio, está indo para uma graduação, ou está saindo da graduação. Quando você sai da graduação, existe um vácuo muito grande, não sei se tu passou por isso, né? Sim. Tu fica num limbo aí e tal. Já sai desempregado. Exatamente, um dia tu está estudando, outro dia tu está desempregado. Então, assim, é um momento de muita calma, né? Então, responder essa pergunta, né? Não tem a resposta na hora, tenta se concentrar, tenta buscar. Mas a primeira pergunta que eu faria é isso aí. Se não fosse o dinheiro, o que você faria? Baita pergunta, né? Porque, assim, todo mundo tem uma vocação. Todo mundo recebeu um dom, enfim, o talento, seja como você queira atribuir. De repente não descobrir, hoje tem inúmeros testes na internet, vai buscar um psicólogo ou outro profissional que faça algum teste de direcionamento de vocação, que eu vejo? Tudo vai fluir muito mais facilmente. Porque não adianta eu querer estar trabalhando com enfermagem, por exemplo, Sim. Porque eu estou viajando aqui, ou medicina, porque na medicina ganha bem. Mas minha vocação é estar relacionado, estar no campo, estar na lavoura, estar... Assim, então, até que ponto vale a pena? Né? De repente eu vou trabalhar por um certo momento, um certo tempo, para poder criar um pé de meia nesse trabalho, como usei de exemplo, na medicina, mas meu objetivo é trabalhar na área agronômica. Certo. Ou enfim, na parte comercial, na parte de venda, que na verdade está muito entrelaçado uma coisa a outra, né? No meu caso. Então, eu faria ter esse equilíbrio, né? De também ser feliz, não só o dinheiro que importa, né? Porque eu tenho meu segundo ponto de vista, né? Como eu falei, estou indo agora em novembro vou fazer os 40, né? E se eu tivesse com 80 anos, eu de 80 anos, estaria satisfeito com as decisões do Fernando de 40? Então, essa pergunta tem que se fazer. Claro que hoje, o pessoal que está saindo da universidade, está com 20 e poucos, saindo do ensino médio é novo ainda, 17, 18 anos, a expectativa de vida está aumentando, então tem muita chance de errar, digamos assim, né, Ander? Mais tempo, né? Porque a longevidade de vida está aumentando, conforme eu falei, então, né? Mas eu sempre tento caminhar nesse sentido. O Fernando de 6, 7 anos tem orgulho do Fernando de 40? E o Fernando de 80, se Deus quiser, né? Tem orgulho, digamos assim, vai estar feliz com as ações que o Fernando de 40 está tomando. Então, mais ou menos nesse contexto que eu tento levar a vida como um todo, não só no segmento do profissional, entendeu? Bela maneira, né, de você levar a vida e já fazendo esses questionamentos. Isso daí eu tenho certeza que você vai ajudar muito esse pessoal aí que vai começar agora, mesmo que não seja no agro, que seja em outras áreas. Com certeza, né? O podcast, vocês, como agência de publicidade, têm digamos assim, um leque muito grande de clientes e ouvintes e tudo mais, então isso vale para tudo, na verdade, né? Não só é um questionamento que tem que fazer. Eu menos faço, né? Tem que fazer. Eu sugiro, né? Faça quem quer, né? Fernando, com essa tua resposta, eu vou te fazer uma última pergunta.
qual é o teu sonho? Meu sonho, Ander, é uma pergunta bem complexa, né? Envolve muita filosofia aí, né? Mas eu enxergo que é deixar um legado. Assim, o legado, muitas vezes tem, deixar um legado é algo patrimonial. Cara, não é algo patrimonial, não. Só isso. Tem legado patrimonial? Óbvio que tem, entendeu? Vou deixar um legado patrimonial. Tipo, tem pessoas que pensam nisso e tá tudo certo. Mas quantas pessoas que deixaram um legado intelectual, emocional para a humanidade? E não vamos citar N pessoas, não vamos entrar no mérito, não vou dar nomes no patrimônio, não vou dar nomes intelectualmente falando, né? Então, assim, eu sempre tenho o costume de falar, eu uso alguns treinamentos de entidade de venda e tudo mais para as equipes, né? Tem um famoso ditado, né? Que reza a lenda que tinha uma comunidade que fazia uma festa, vamos falar de festa de novo, né, Ander? Mas é bom. Tinha uma festa que era tradicional no final do ano e tal, enfim, um momento comemorativo, e cada um levava o seu vinho, botava dentro de uma barrica maior, e depois todo mundo compartilhava do vinho que foi cada um colocou o seu lá. E por surpresa, num determinado dia dessa festa, foi abrir a barrica lá do vinho, adivinha o que saiu? Água. Por quê? Porque eu esperei que o Ander fosse levar o vinho, e eu, malandrão, queria levar água. Só levou água. E assim todo mundo fez. E o que eu digo isso? O legado. De fazer a sua parte. Né? Às vezes o cara quer mudar o mundo, mas às vezes não arruma nem a cama do cara que não vai sair de casa, por exemplo. Não, eu quero mudar o mundo. Cara, primeiro começa mudando o teu. Dentro do teu, eu enxergo dessa forma, né? Tu faz o teu bem feito, dá o exemplo, e aí é o teu legado. Tipo assim, a gente é um pequeno, digamos, grão de areia no oceano, né? Então, mas tu tem que fazer a tua parte. Para chegar lá na festa, ao menos tu ter consciência que tu botou o vinho lá dentro. Né? Chegar no final lá com 80 anos, tu fala, não, eu fiz, óbvio, no entendimento que eu tenho hoje, de estar fazendo a parte, não só profissionalmente, mas socialmente falando, que eu cumpri um objetivo dentro da sociedade como um exemplo de alguma coisa, entendeu? Para tua família também. Exatamente. Isso envolve família, envolve um monte de contextos. Mais ou menos seria isso. Fernando, obrigado então. Esse foi mais um Etc e Tal podcast.